temos a análise da atualidade e por isso mesmo vamos chamar aqui o Sérgio Costa Olá. para guiar-nos nesta conversa com Olivia Bonamici e Begonha Inigues. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olha, esta semana eu vou começar com uma espécie de índice de legalidade prévio, pode uau. ser? Ui. Significa dormir. Não, desde já não. Mas, curiosamente, numa entrevista à Renascença, o presidente do BPI, João Oliveira Costa, utilizou esta expressão: já não estamos habituados a levar grandes chimbalaus na banca. Chimbalau, vocês sabem o que é um chimbalau? Chimbalau. Sim. Levar um abanão. Sim, um abanão, um perto golpe, disso. levar assim um raspanete ou Não, algo não assim? é raspanete, não. Quer dizer, é uma expressão popular, mas existe de facto na língua portuguesa, chimbalau, mas é utilizado popularmente como ter um grande prejuízo. Levei um grande chimbalau. Mas o que é que significa Olha, chimbalau? é a primeira É o quê? vez Chimbalau que eu é- estou a ouvir isto. É um animal. Não. Chimbalau é uma palavra cujo significado é contratempo, por exemplo, não é? Um contratempo. Mas é usado quando se tem um grande prejuízo e, de facto, foi curioso o presidente do BPI, em entrevista ao programa interessante. Dúvidas Públicas, usar essa expressão. Mas para não referir se um grande utiliza prejuízo. muito, não? Não. se utiliza Não. muito. Daí a Pode dizer, eu tive um chimbalau. Sim, imagina que vais no carro, Eu tive, infelizmente bateram-te no carro certo. e vais dizer, bom, tive um grande chimbalau. Um grande prejuízo. Falta aqui o nosso jingle índice de tugalidade. Não, isso é mais à frente. Isso é mais à frente. Por agora vamos avançar para os temas que marcaram a semana. Vamos, o Visto de Fora, uma parceria Renascença, a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Começamos com reforçada atenção no Médio Oriente, com um ataque sem precedentes, embora sem grandes consequências, do Irão a Israel. Mereceu já uma resposta de Israel, apenas, digamos, simbólica. Autoridades de Israel garantem que esta madrugada o ataque também sem consequências no Irão foi apenas simbólico e um aviso para dizer ao regime de Teherão que Israel está pronto para atacar o inimigo, mas entretanto tudo isto mereceu reação da Europa, que reforçou sanções ao Irão, em particular o bloqueio em empresas de mísseis e drones. Begonha, estamos apenas perante uma decisão simbólica ou este reforço de sanções tem mais significado do teu ponto de vista? É uma pergunta também difícil, não é? Porque as várias fontes e os analistas internacionais estão a dizer que sí que está tudo muito controlado, parece. Mas eu acho que nós, desde cá, desde a nosa comodidade, tamén non podemos falar con tanta frontalidade, dizer, con tanta claridade, tipo isto é assim. É un tema tan complexo este, porque agora se comenzamos a ler o que se está a publicar nos últimos minutos nos xornais internacionais, por un lado, Israel é verdade, é positivo, eu acho que é positivo que demorara tantos días en atacar, en responder a ese ataque previo do Irán, non é? Mas aquí, cando estamos a ver que Israel, porque Israel tiña de facer alguma coisa, tiña de responder, coñecemos o Netanyahu, o primeiro ministro, e tiña dito que ia responder. Mas cando vemos que a Siria, por exemplo, diz ter sido atingida, por exemplo, Sim. e quando Van der Leyen está a apelar a esta contenção, é que Israel está a ser muito pressionada internacionalmente para ter esta contenção. Mas a minha pergunta, eu faço uma outra pergunta, se me permitires. Claro que sim. E então, qual é que vai ser o seguinte passo? Porque o seguinte passo agora, o ataque de Israel parece ter sido bastante controlado, Sim, muito entre limitado, aspas. Mas vai ficar isto assim? Vai ficar isto assim realmente? Como é que vai responder Irão a isto? Mas Porque ainda não há uma resposta para essas questões, não é? Claro, porque Irão non ten os mesmos patamares democráticos e de civilização neste momento como nós. Non responde aos nosos principios democráticos e sabemos que o réxime, e os nosos ouvintes teñen de saber, o réxime de Irán é un réxime que non é democrático, é un réxime moito fechado e que non sabemos qual é que
pode ser o seguinte passo, não é? Tens resposta? Consegues adivinhar alguma resposta para estas questões lançadas para Begonha, Olivier? Não tenho. Eu diria que é neste momento, para mim, uma leitura, tanto a nível europeu como a nível mundial, é o fracasso, para mim, da diplomacia. É interessante esta noção da diplomacia, este trabalho que é essencial ao nível mundial, e estamos a ver que é um fracasso em todas as frentes do mundo atualmente, tanto no conflito na Ucrânia, como com a questão da Israel e da Palestina, e agora com o Irão no meio, e tem muito pena que mesmo a nível europeu não hajam neste momento, eu acho que eles existem, isto é que eu como, mas eles não estão no poder, no poder alguns grandes diplomatas ao nível europeu. Tem muita pena que alguns deles não estejam. Por exemplo, eu já citei o nome aqui, eu acredito muito do Dominique de Villepin, o ex-primeiro-ministro francês, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Acredito imenso no Mario Draghi, por exemplo, vamos falar dele daqui a pouco. E eu acho que são homens que fazem falta, na minha opinião, a nível da diplomacia europeia. Begonha, o Olivier falou da Ucrânia. A Europa não terá sido mais rápida, mais incisiva na resposta ao Irão do que foi, por exemplo, no imediato à Rússia, no conflito com a Ucrânia, após a invasão com a Ucrânia? Perguntas a mim? Sim, Begonha. Sim, vamos ver, pois Europa eu acho que non esteve mal, e que, se me permitiran, eu non concordo con o que estaba a dizer Olivier, porque eu estaba a ouvir o que ele dicía e a escutar, porque realmente eu acho que non foi, neste caso, nesta reação de Israel, non foi un fracaso da diplomacia, foi un suceso da diplomacia. Eu nisto non concordo en absoluto con Olivier, discordo. Por qué? Porque vamos pensar o que aconteceu há unha semana, cando se produz este ataque. É verdade que os drones foron moito controlados, Israel teve moito apoio dos Estados Unidos, da comunidade internacional, para frenar estes drones, non é? Tamén é verdade que non foi un ataque bestial, poderían ter morrido persoas, mas tamén aparentemente non era algo brutal. Mas aquí, imaginen que a comunidade internacional, Olivier, e que os diplomatas internacionais e as conversas que teve de haber e que houve e que nós sabemos nos últimos días non tivesen acontecido o que podería ter acontecido da parte de Israel. Estados Unidos falou claramente, Biden falou claramente, todos os seus asesores con certeza que falaron con os asesores de Israel. Europa foi rápida, perguntaba ahora Sergio. Europa foi rápida, Europa foi bastante clara. Europa está toda do mesmo lado, neste caso unidísima, neste caso para tentar que non se produza a Terceira Guerra Mundial con toda a súa dimensão, non é? Entón, realmente eu acho que sí que os diplomatas internacionais e a diplomacia internacional sí que están a facer e fixeran, neste caso, até o momento, un traballo pelo menos de contenção. Do teu ponto de vista não falhou a diplomacia. Não sei, Olivia, se queres... Na contenção, não sabemos sim. O que vai acontecer. Claro, não sei se queres contrapor, Olivier, mas também... Eu respeito a opinião da Begonha, não é a mim no que diz respeito à questão Atualmente eu entendo o que ela diz, que é claro que se não houvesse diplomacia, neste momento se calhar a resposta de Israel, ou mesmo do Irão, teria sido pior, mas eu mantenho a mim que há um fracasso da diplomacia, na base até o facto de não haver cessar-fogo em Gaza, de não chamar a atenção a Israel, de não... no que diz respeito à Ucrânia, também, enfim, há vários níveis e eu acho que sim, neste momento é um problema grave da diplomacia europeia. Mas para concluir este ponto, Olivier, a Begonha tocou noutro ponto interessante, em que neste caso em Israel há uma espécie de unidade europeia que eventualmente não terá, nem haverá no que diz respeito à Ucrânia. E a Ucrânia já pede uma defesa idêntica à que a Europa está a fazer com Israel. Faz algum sentido, não? O pedido afinal da Ucrânia, dizendo ok, então, mas Israel, vocês ajudam e nós reclamamos o material e vocês não nos dão. Bom, tudo indica que os americanos vão dar, finalmente. Tudo indica, as últimas informações indicam que o Congresso poderá dar, finalmente, a luz verde a esta ajuda que é brutal, que seria uma ajuda brutal para a Ucrânia. Mas também é preciso entender que a questão desta ajuda a Israel tem a ver também com uma longa parceria que há entre Israel e a Europa, enquanto isto não acontece com a Ucrânia. É outra história. E depois há outra coisa em tudo isto, porque eu gosto muitíssimo destes temas, porque envolven, tens de coñecer o pasado, o presente, tens de coñecer a realidade dos países. Son temas complexísimos, mas aquí é unha coisa clarísima, e é que se a Rusia non estivera por trás de moita coisa, por que a Rusia
a Rusia lle interesa que este conflito se manteña. O conflito, estou me a referir Porque há um ao conflito esforço, no Israel. a multiplicação de esforços de defesa em Claro, vários campos, não é? e que con todo isto, exactamente, ten toda a lógica que a Ucrania estese a pedir unha resposta igual e rápida da parte da Europa, porque é verdade, agora están focadas as nosas atenções a isto, porque claro, pódese desenvolver isto dun xeito que estexamos de novo nunha guerra mundial, non é? Nunha terceira guerra mundial. Mas no caso da Ucrania nunca podemos esquecer da Ucrania, e é verdade que o Zelensky e a Ucrania non poden deixar de reivindicar ao que teñen direito, non é? E están a ser esquecidos un bocadiño porque temos este outro conflito que agora mesmo pois está na ribalta, non é? Fica esse alerta da Begonha. Temos que avançar para outro tema, Olivier. Vamos olhar para o relatório de Mário Draghi. Propõe uma mudança radical na União Europeia para garantir competitividade. Quer uma estratégia ampla e de união para a indústria europeia. A minha pergunta é, só agora? Isto não deveria ter sido feito há muito mais tempo. Sim, há alguns pontos que eu li, é um relatório fascinante. É um relatório fascinante de Mário Draghi. Eu diria 2, 3 pontos. Primeiro, para mim, Mário Draghi seria um candidato forte à presidência da Comissão Europeia. Este é o primeiro ponto. Ele mostra claramente que é alguém bem diferente ao nível da tecnicidade, por assim dizer, não é? Bom, segundo ponto, a reflexão que ele faz. Sim, a Europa, concordo plenamente com a leitura que ele faz, que a Europa tem absolutamente que mudar. Resta a saber. Se a via que ele dá, ou seja, basicamente é ter uma espécie de ainda mais de Europa, ou seja, uma Europa ainda mais política, uma Europa quase federal. É a solução ou a solução é a contrária? Que a solução contrária é a solução da Europa das nações. E é a qual a extrema-direita, a direita radical, eu acho que vai ser um dos grandes vencedores das eleições europeias. Sim, já aqui falamos sobre isso, que vai colocar. E quando o Mário Draghi diz, a constatação é incrível, dos top 50 das empresas ligadas ao digital e às novas tecnologias, só há 4 empresas europeias, de facto, isto é gravíssimo. Só que a única questão que eu pergunto ao Mário Draghi, que é, sim, talvez mais Europa, sim, uma Europa mais forte, fazer mais coisas em comum. Mas a grande questão e a dificuldade, às vezes, da Europa é como conciliar isto com as preocupações ao nível nacional e das soberanias. E vou dar um exemplo para terminar. Houve uma sondagem super interessante que foi feita sobre as preocupações dos europeus. Bem, mas não tem nada a ver com um país para o outro. São muito diferentes, não é? Não, mas quando eu vejo que em Espanha, em Portugal e em França, basicamente, é a economia, emprego, exclusão, pobreza, saúde pública, versus alterações climáticas na Suécia, ou seja, não estou a dizer que cada tema não é importante, Sim. estou a dizer que é... São várias sensibilidades, não é? Mas é verdade, e isto é complicado, ao mesmo tempo é a beleza da Europa. Begonha, será que é possível garantir, como propõe Mário Draghi, uma Europa mais unida, mais competitiva, para fazer frente a blocos económicos como os Estados Unidos ou a China, ou estas diferenças de que falava agora o Olivier Bonamici podem comprometer esse esforço que, enfim, esta ideia consta do mais recente relatório de Mário Draghi para uma Europa mais competitiva? Vamos ver, eu acho que é moito interesante isto, é moito interesante porque o prestixio do Mario Draghi como técnico, como persoa que sabe moito ben e sobre todo que sabe moito ben todo o que há por trás e por diante e por trás da economía, non é? Sobre todo da economía da Europa e do mundo, pode ser un líder moito interesante. E non nos esquezamos de que, como dixía Olivier, ele deu unha chave importante. Ele quer ser candidato para presidir a Comisión Europea e ele pode ser realmente un excelente candidato. E o feito de que ele estese a preparar o que teña feito este relatorio, mas que se vai a presentar, non é? Se vai a presentar próximamente no mes de xuño, sí, indica moito, e mesmo imagino que se presentará, quero pensar, antes das eleições, non é? Europeas de 9 de xuño, non sei se será antes ou depois, mas quero pensar que se callar é mesmo antes. Eso pode indicar e pode dar as pistas clarísimas do que ele quere facer como presidente da propia
como dirixente máximo, non é? Da Europa, non é? E sí que é preciso un novo camiño, unha Europa máis unida. Eu concordo. Estas mensaxes... Mas será que possível? Era aquilo que dizia Olivia. Será possível com tantas sensibilidades? Mas non sei, mas temos de acreditar, porque se as persoas non acreditamos en outras vías, outros camiños, temos de encontrar o interesantísimo de todo isto, é que temos ante nós unha persoa cun perfil técnico tamén e un perfil político. Non só un perfil político, sino alguén que domina a situación, que domina todo o que ten a ver coa economía e que coñece as dificultades tamén do poder, non é? Claro. E entón penso que pode ser interesante, unha candidatura interesante, e se callar, pois temos de acreditar, non sei, no que pode acontecer, non sei. Então, ficaremos então à espera. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Um olhar ainda para o Eurobarómetro, que mostra que os portugueses são dos que têm, no espaço da União Europeia, uma opinião mais positiva, sobretudo sobre o Parlamento Europeu. Muito rapidamente vocês conseguem encontrar justificações para este sentimento de pertença, este otimismo dos portugueses para com a Europa, ao contrário do que acontece com outros Estados-membros? Olivier? Eu diria que tem a ver com dois fatores. A ideia ainda em Portugal, que Portugal deve ainda muito à União Europeia, do seu crescimento nos últimos 30 anos. Deve muito ao crescimento ou estará ainda mais dependente do que outros países? Sim, também é verdade. Sim, também é verdade. E a segunda ideia, acho eu, é que não há em Portugal um partido político com peso que seja anti-europeu. E isto, estou a falar de um partido político com peso, que seja anti-europeu. E, por exemplo, vemos em outros partidos, por exemplo, mesmo da direita radical na Europa, alguns partidos que são anti-europeus. Não é o caso do Chega. E, portanto, a partir do momento em que o Chega não é um partido anti-União Europeia, não é? Anti-União Europeia, exatamente. E lá está, isto representa, eu acho, que quase todo o espectro político português não é anti-europeu e, portanto, não é um resultado que me surpreende. Penso também, Begonha, sinto-se na tua análise, porque é que os portugueses são mais otimistas com a Europa do que outros Estados-membros? Pois, vamos com a síntese. Concordo con os dois pontos que destacou Olivier, 100%, e acrescento máis un. Ten tamén moito a ver coa propia información que se difunde en Portugal. Aliás, ten moito a ver coa televisão que ven os portugueses. Pensen unha coisa, en Portugal existen varios canais de noticias, estou a falar de televisão, moito fortes. A diferenza, por exemplo, de España, onde existen canais de noticias, mas há tantos canais generalistas que non son de pago, mas que as persoas teñen acceso a 20 e tal canais sin ser de pago, que non son só de información, que as persoas consumen moita menos información. Mas en Portugal há persoas que están todo o día a consumir, e sabemos que é así, canais de información, Sin Noticias, RTP, CNN, en fin. Que acontece? Que as persoas, e neses canais, se dá moita información moito ben tratada, moitos minutos de informação. Sobre a Europa? A falar, sobre a Europa, sobre temas europeus. Já agora visto de fora, Begonha, haverá consciência de que as decisões políticas em Portugal estão muito dependentes de Bruxelas? Haverá essa consciência? Eu penso que o portugués non ten consciencia disso, sinceramente. É como as eleições. Isto é algo moito máis básico do que isto, temos de ser sinceros, non é? Ten moito a ver con o que eles propios consumen, porque aquí unha das coisas que a mí me sorprende, como estou de aquí para lá, estou uns días na Galiza, en España, outros días en Portugal, a diferenza informativa é moito grande, e entón é que os portugueses están, se vamos a un café ou a un restaurante, están os canais de información ligados, e esses canais falan moitas veces do primeiro-ministro en Bruxelas, das reunións de non sei que, do outro, e as Portanto, há essa persoas están consciência de informadas. sentimento mais europeu. Sim, muito mais. O nosso tempo está a avançar rapidamente. Vamos agora olhar para os temas que dominaram a atualidade nacional. Eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Ai, onde é que está? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Estava difícil o jingle, mas não é difícil voltarmos a falar da Operação Influencers e pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que, contraria de forma bem evidente os argumentos do Ministério Público, atenua as medidas de coação. Olivia, qual é a tua avaliação? Fica muito mal o Ministério Público neste, entre aspas, filme? Sim, eu diria que é terrível. É terrível porque, na altura, eu lembro muito bem de ter feito reportagens para fora sobre o que levou António Costa a se demitir. Depois podemos ver outra coisa, se é por causa disto, do parágrafo, ou por causa do dinheiro que foi encontrado. Eu acho que foi mais, na minha opinião, por causa do dinheiro. Mas não se tem falado muito dos modo... cerca de 75 mil euros Sim, encontrados no gabinete. Exatamente. Mas, de qualquer modo, é a tal ideia de o que é que se passou. E de facto, dá uma péssima imagem do país. Dá mesmo uma péssima imagem do país. Que é quando o primeiro-ministro, um governo cai, não é? E outras pessoas são... Lá está, há indícios. Não? E passado algum tempo... mas não, afinal... e é preciso ter cuidado com os jantares. Não, isto é uma brincadeira. Não, mas isto é terrível. Não, mas é que é terrível mesmo. É que, uma expressão que qualquer um de nós poderia usar, é isso? Uma expressão que qualquer um de nós poderia usar ao telefone, não é? Exatamente. E além disso, é preciso ver que isto influenciou o resultado das eleições. Ou seja, não estou a dizer que o António Costa... Preciso nunca esquecer que o António Costa estava em queda nas sondagens. Preciso nunca esquecer isto. No entanto, que influenciou. Aliás, porquê que influenciou? Influenciou porque as pessoas estavam fartas de dizer, olha, lá está. Olha, mais uns corruptos. A partir do momento em que tu dizes, lá está, mais um corruptos, e depois o Tribunal da Relação vai dizer, afinal não é bem assim, não sei o que mais. Não, mas isto é terrível. António e Costa... a minha pergunta é, mas não há se uma investigação for mal feita, que consequências é que há? Não, mas é uma pergunta. Quando um político falha, ele é condenado a nível do seu eleitorado. E quando o Ministério Público falha, o que é que acontece realmente? Além disso, problemas de comunicação também. Por que ninguém fala do que é que aconteceu? Não, eu acho que mesmo o que aconteceu gravíssimo mesmo. E muito, muito mesmo. Partilhas deste adjetivo, Begonha? Sim, é um caso partilho, mas eu acredito... Mas tens um mas, vamos a isso. Sí, teño máis porque nós temos de tentar dar tamén diferentes ideas, non? E pôr sobre a mesa. Aquí acho unha coisa moito interesante en todo iso e é o papel do Tribunal de Relação de Lisboa que eu defendo. Eu vivín tamén como correspondente, varias veces estive na porta do Tribunal de Relação de Lisboa, por exemplo, con os etarras, aqueles membros da ETA detidos en Portugal, en Óbidos, lembrome de estar horas e horas lá na porta, a espera tamén das declarações dos xuíces. Mas o papel deste Tribunal de Segunda Instancia, non é? Que nos dicemos en España, o Tribunal de Relação de Lisboa, é importantísima porque, por un lado, está a desmontar todos os argumentos da Fiscalía. É dizer, é verdade que foi unha falla gravísima, concordo con Olivier, mas temos, por sorte, dentro do que é o sistema judicial portugués, temos o Tribunal de Relação. Entón, como estamos en democracia e somos un país democrático e nós témonos de felicitar por ser países democráticos, os xuíces teñen a liberdade para agora dizer, olla, señores da Procuradoría Xeral ou Procuradora Xeral, excelentísima señora, olla, isto non se fez ben, isto aquí há unha falla. E entón, isto tamén demostra que o propio António Costa actuou, como se destacou na imprensa internacional na altura, con unha tamén altura de miras a moita coisa que non sabemos. Atenção en todo isto, non sabemos. Mas ele, unha vez, o que dixía Olivier do diñeiro, 75.000 euros, ele considerou que aquilo era moito grave, que era unha persoa da súa confiança e considerou que non tiña condições. Begonha, e também faço a pergunta aos dois, esta manhã ficamos a saber que no prefácio de um livro, António Costa responsabiliza Marcelo e diz que a direita tinha um frenesim para... Muito interessante. Sim, vamos então ao comentário. Muito interessante porque isso também destaquei a primeira vez nestes meses que António Costa fala sobre isto, ainda que sexa neste prefacio. E ele está a apuntar o dedo ao Presidente da República. E entón, nós somos xornalistas e nós sabemos que isto é así. Por tanto, aquí xa comenzamos a coñecer as cartas. As cartas estánse a pôr sobre a mesa.
outra, ainda faltam muitas cartas por desvelar, não é? Mas ele está a dizer e a criticar, não é? E então temos mais um argumento aqui, não é? Não sei o que hace Olivier, mas ele não ficou, está claro então que ele ficou Olivier. descontento, não é? Olivier, Descontente como é que tu interpretas esta afirmação de António Costa, que Marcelo aproveitou a ocasião para derrubar o governo, responsabiliza Marcelo, o Presidente, pelo fim da legislatura e diz que a direita estava num frenesim para terminar a legislatura? O que diz António Costa faz algum sentido. Eu diria até que eu fazia parte das pessoas na altura quando Marcelo decidiu dissolver convocar novas eleições, que concordei com o Presidente da República. Mas hoje em dia, de facto, admito que se calhar estive numa posição completamente errada, que é a questão que se coloca hoje em dia era o que o PS estava sempre a dizer. Será que o Presidente da República, a melhor escolha na altura, não teria sido escolher nomear um outro Primeiro-Ministro? Não, mas é uma questão que faz sentido cada vez mais hoje em dia. Retroativamente. O PS sugeriu Mário Centeno e depois poderíamos debater a personalidade. Sim, exatamente, mas faz sentido hoje em dia retroativamente. Outro ponto também que eu acho interessante, dois pequenos pontos neste caso também, rapidamente. Debater esta questão do justicialismo, a palavra usada por Pacheco Pereira, que foi mais uma vez que teve uma grande visão, porque ele escreveu isto em dezembro. Uau! E depois falar do lobbying, não é? Porque o Tribunal de Relação coloca essa questão super interessante. Regular o lobbying já se faz ao nível europeu. Não é fácil, mas é um grande tema também para debater isto. Muito bem. Razões da queda do anterior governo, ou do fim da anterior legislatura, aliás, temos novo governo, está em funções há muito pouco tempo. Begonha, há que fazer uma avaliação destes primeiros dias com uma questão central, a questão do alívio fiscal, de alívio de IRS. Afinal, não são 1.500 milhões adicionais. A forma como isto foi gerido destruiu aquela que ainda poderia ser uma boa imagem do governo de Montenegro, ou, do teu ponto de vista, as interpretações foram exageradas? Vamos ver. Há uma coisa básica, as pessoas não se apercebem a importância da comunicação nas mensagens. Eu agora que trabalho em comunicação externa, comunicação interna, não é? É importantíssimo. Então, quando há uma declaração, uma confirmação, pois desses dados que se dão aos jornalistas, se tende a dizer verdade e ser rigoroso, não se pode encher o saco mais do que está. É dizer, se são tantos milhões de alívio fiscal, di os milhões que são. Mas não comeces a montar uma história e a dar uma informação que depois... Mas para isso estamos também os jornalistas. Certo. Os jornalistas estamos também para investigar, para ter fontes, para que nos digam... O atual governo esteve muito mal na gestão. Eu acho que sim, porque até poderia ter ficado muito bem na fotografia igual e ter falado deste alívio fiscal, mas em vez de dizer 1.000 e tal milhões de euros, não, o alívio vai ser 800 e tal. Mas por que vendes uma coisa? Porque sabes que um governo minoritário como este, tan frágil, a mínima oposición o que quer é que o goberno dure pouco. Portanto, van estar a controlar e a observar cualquier falla e a controlar a ver se todo bate certo. É normal, isto é democracia. Sí. Então, é importantísimo dizer verdade. É importantísimo... Mas mentiu... a mensagem. Mas que mentir, eu acho que fixeran uns cálculos, se calhar é que tense de facer tudo con moitísimo cuidado. Os dados que se dan, o que se diz públicamente. E acho que foi um bocadinho de ingenuidade. Eu acho que até de ingenuidade. Ingenuidade, diz a Begonha. Olivier, sim, o que eu te pergunto é se terminou o estado de graça, rapidamente. Não, eu acho que não podemos exagerar, mas eu diria que o AD não mentiu. Para mim é claro, não mentiu. Okay. O problema é que é como um contrato de seguro. É como um contrato de seguro. Tens um pequeno parágrafo que diz lá por baixo
ter preciso uma lupa para ler uma pequena cláusula. E lá isto não é normal. Eu sei que o trabalho de comunicação é muito mal feito. E qual é a sensação que as pessoas têm? Então concordas? De estarmos enganados. Sim, concordo plenamente. Ou seja, que a ideia, apesar de dizer que ele não mentiu, não mentiu, claro. mas é uma questão de temos que ver as coisas claríssimas. É como dizer ao meu filho, olha, a partir da manhã vais ter uma mesada de 30 euros e ele no início do mês, então 30 euros. Não, 30 euros por ano. Tu não ouviste papá. Não é? Pronto, tem a ver. É um pouco assim, não é? E é um pouco que fez a AD. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Começamos este programa com um prévio índice de legalidade. Vamos ao verdadeiro, Teresa. Vamos testar os conhecimentos de Portugal dos nossos convidados. Vamos a isso. Índice de Tugalidade. Senhoras e senhores, bem-vindos a este quiz semanal, sempre à sexta-feira, não só ele para Olivia Bonamici e Begonha Inigas e também para quem nos ouve. São as perguntas que nos põem a pensar sobre o nosso país que nós achamos todos que conhecemos muito bem. E hoje vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. Hoje o tema é o nosso país dividido, Portugal dividido. Dividido por pequenas secções, são eles distritos, são eles municípios, são eles, enfim. Vamos começar por distritos e por isso vamos fazer 3 níveis. Sempre que vocês ouvirem... voltamos é um jogo à escola. complexo, atenção. Voltamos à escola. Não, mas isto vai ser rápido. Sempre que vocês ouvirem pululu, significa que subiram de nível. Portanto, assim que acertarem... Ui, meu Deus. Portanto, vamos começar com distritos. Certo. Quantos distritos tem Portugal? Ai, meu Deus, nós não temos ido à escola em Portugal. Não Não sei, eu conheço de cor os distritos. A ver, temos. Eu vou dar 3 hipóteses. Diria 15. A ver, sim, Ok, por Olivia favor. diz 15. Hipótese. 15. Então, dá hipóteses. então dou 3 hipóteses. Temos 12 distritos, temos 21 distritos ou temos 18 distritos em Portugal? 18. 18, sim. E eles estão certos! Exatamente. Lululu. E passamos assim para o próximo Ai, nível. o sinal é teu mesmo. Sim, sim. Eu pensei que ias pôr É assim. analógico. Sou eu, Tipo sou eu, às 3 da manhã, assim. Já sabemos então que Portugal tem 18 distritos administrativos, tem também 2 regiões autónomas, claro, não nos podemos esquecer. Agora, quantos concelhos tem Portugal? E eu vou dar 3 hipóteses. Sim. Portugal tem 322 concelhos, Portugal tem 308 concelhos, Portugal tem 302 concelhos. Isto é impossível. 308. É a tua resposta, Olivier? Sim, para fazer diferente, 32, não? Temos uma vitória de Begonha Inigas, são então 308 concelhos. E Boa, passamos boa, então boa, boa. ao último nível. No último nível a pergunta é: qual o concelho do país com mais freguesias? Ui, isso é muito difícil. Não A ver, significa qual é? que seja o maior concelho, porque Exato. pensamos logo em mais pessoas, não é? Mais residentes, mas O Porto. mais freguesias. A ver, mas não nos das uma pista? O Olivier diz Porto, Begonha. Com mais Mas é que eu não sei, porque isso não dependerá de... Tu acabas de dizer, não depende do tamanho. Portanto, com mais Posso dar uma ajuda, não é? Muita pode ajuda, ser mas Lisboa. é no norte, não é? É no norte. Ah, é no norte. Sim, É no norte. temos aqui pista. Sim. Ajuda Então do pode público. ser... Ajuda do público, sim. Ajuda do público. E Braga Braga- não, tu és e mais Braga- ligar a um amigo. É que certo? Olha, de- Braga ou... Viseu? Bernardo Castelo. Não, No norte não é Viseu, Viseu é no centro. Viseu é no centro. Preciso da de última Portugal. resposta de cada um. Olivier e Begonha, qual o distrito português com mais freguesias? Conselho. O concelho, desculpem. O concelho, Eh, exatamente. pois Espinho. não sei. Não, e Matosinhos? Não, Matosinhos não pode ser. Espinho. Não, Não sei. não, Espinho não. Eu vou ter que Ou dar a é resposta certa. Porto ou Braga? Eu vou ter Não que dar a sei. resposta certa. É. É um sítio do nosso país com um galo Foi galo, muito a famoso. resposta foi Barcelos! Barcelos! Barcelos, Exato. com Oi. 61 freguesias. Quanto? Mas é que era muito difícil. Isto era mesmo muito difícil Quantos porque... 61. 61 freguesias. Mas começámos fácil até. Não é? Sim, sim, mas viva Barcelos. Que lindo é Barcelos. Para a Que semana, lindo vai é ser, para a Barcelos. semana vai ser um bocadinho mais fácil. Agora vamos ouvir o nosso galo. Índice de Tugalidade. Com o galo de Barcelos bem presente neste programa todas as semanas. Vamos então saber como foi a vossa semana, precisamente. Begonha, começamos com o negativo da tua semana.
Pois o negativo e sinto moito que isto sexa o negativo, porque saben que eu gosto moitísimo de Portugal. Pois, fin de semana pasado, eu voltei a Ericeira, que é unha vila que cando eu cheguei a morar a Portugal estivemos moitas veces, con o noso fillo máis vello era bebé, e Ericeira está lindo, realmente é unha vila que ficou moito linda, ficou moito bonita, mas está cheia de estranxeiros. Hóuvese moito máis falar inglés, até tive de practicar bastante inglés, do que falar portugués. Cheia, ten moito a ver con o surf e con as persoas, os nómadas digitais, que iso tamén é moito interesante, que viven e traballan lá. Iso fez con que os alugueres, por exemplo, subiran moitísimo, e para as persoas que moran lá está a ser unha nova Lisboa no sentido de moito difícil para as propias persoas. E eu voltei a un restaurante que eu tiña estado moitísimas veces há moitos anos. E fiquei, que era un restaurante na altura, Olivier, unha das nosas tascas, non é? Onde podías, é un dos máis coñecidos de marisco, non vou dar o nome, mas naquele restaurante podías petiscar, por exemplo, unha zapateira, un casco de zapateira deseada, unhas ameixoas. Agora o prezo é prohibitivo. Prohibitivo. A mesma tasca modificaran, agansaran, ficou moito bonita, mas se antes custaba X, agora custa como 3 veces máis. Iso non pode ser. Non pode ser, porque esta subida tan espectacular non vai a par dos ordenados das persoas, porque están a pensar no turismo. Están a pensar no turismo e os restaurantes estaban cheios de estranxeiros. Saben onde había portugueses? O meu fillo menor diz: "Mai, quero un xelado de sobremesa". Está ben? Pois vamos a unha xelataría. Aí estaban os portugueses a comer os xelados. Mas nos restaurantes non estaban os portugueses. Muito bem, obrigada, Begonha. Vamos saber o teu negativo, Olivier. O negativo, e para mim é positivo da semana, é uma frase usada em Portugal. Portanto, vou começar uma frase que eu não gosto e depois, a positivo, uma frase que eu gosto. É uma frase que eu odeio aqui, que é quando eu digo a alguém, por exemplo, obrigado, mas isso, sei lá, porque pago um copo, sei lá, digo obrigado, e odeio quando as pessoas me respondem: de nada. Não, obrigado. Não sou obrigado a nada. Esta frase para mim devia ser proibida. Não, é que eu tenho imensa dificuldade com esta frase. E sabes porquê? Não, mas o que eu vou falar sério, que é, por norma, são as mesmas pessoas que quando me veem beijar o meu filho, ou como o meu filho beija, dizem: ei lá, ainda dá um beijo. São as mesmas. Juro-te que são as mesmas pessoas. Hein? E é interessante porquê. Eu sei porquê. Mas eu sei porquê. São pessoas que têm dificuldade em lidar dificilmente com os sentimentos de forma geral. E mesmo com a gratidão. Olha, quando tu dizes obrigado a alguém, é um sinal de gratidão. E há pessoas que também odeiam a gratidão, ouvir a gratidão. E odeio quando tu dizes obrigado, obrigado para nada. Odeio esta frase. E mesmo fortíssimo. Muito bem. Vamos saber como foi a semana, mas positivamente, Begonha, o positivo da tua semana. Está ben, pois agora estou deste lado do Miño, estou na Galiza e, claro, lóxicamente eu teño tamén de comer, de almorzar, de xantar e tamén, claro, vou aos restaurantes, non é? E entón esta semana tive dois almorzos, un persoal e outro de traballo. E que acontece? Oia, nos dois, un que me convidaran e outro paguei. Que acontece? Unha das coisas que eu experimento e que Portugal debería aprender, igual que nós deberíamos, españois, aprender moito dos portugueses en moitas coisas, non é? Por exemplo, as doses, a cuantidade, unha serie de coisas. Mas aquí, acho que Portugal tende a aprender da Galiza nalgo moito importante, que a xentileza, por exemplo, que os propios restaurantes oferecen ao cliente. Por exemplo, tú chegas a cualquier restaurante cá e te oferecen, por exemplo, algo para petiscar. Mas iso non tes de pagar. E cada vez máis e todo como máis refinado. Mas nos restaurantes, non estou a falar de tascas. Mas em Portugal isto não existe muito, por acaso. Sim, não. Claro, e outra coisa máis que agora se está por moito na moda en España e que eu adoro, que, aínda que non pesa sobremesa, atenção ao que vou dizer, xa me aconteceu en 2 locais esta semana en Vigo, oferecen, por exemplo, os bombóns
Mas bombom. uns bombons caseiros, uma trufa, Olha, quem me dera. algo assim, uns chocolatitos Aí, o fim de com semana café. estamos todos a Chocolatitos ver. maravilhosos. Mas é que não custa Acho que vamos todos a nada. ver. isso. Obrigada, Begonha. Não custa nada. E um detalhe para o cliente. Estão a ver Vamos o ser que rápidos. digo? Ok. Pois isso. Muito bem. Vamos ao positivo da tua semana, Olivia. É uma frase também que eu adoro desta vez, que é, portanto, eu dei obrigado. Obrigado. Não sou obrigado a nada. Não sou obrigado a nada. Não sou obrigada a nada. Meu Deus. E, só dizer esta frase, leva frição no braço. O positivo, é uma frase que eu adoro, que me faz sorrir muito. Olha, esta semana foi um amigo meu que a disse numa tasca comigo. Que é, quando tu pedes em Portugal a lista de sobremesas, nós estamos de acordo, uma tasca, ali as sobremesas são mais ou menos idênticas. Não é? Doce da casa. Doce da casa, baba de queijo, não sei o quê. E quando chega à baba de altura da pomelo. frase, e quando chega à altura nesta lista da mousse de chocolate, não é? A pergunta das perguntas, qual é a minha pergunta que é para vocês, que quase toda a gente faz. É Qual caseira? Exatamente. E eu digo já, no dia é que alguém disser numa tasca, não é caseira, é industrial, eu pago 3 vezes, faço questão de pagar 3 vezes a mousse. Eu juro-te, eu estou à espera finalmente da pessoa que vai dizer, não é nada. Não é nada caseira. Ela é super industrial. Não, ou quando Não, dicen, adoro esta- Oliver, ela é caseira, e quando adoro dicen esta frase, eso, adoro. quando dicen isso, quando tu pedes unha coisa, eso, é dizer, por exemplo, eu vou partilhar uma sobremesa, eso, olham para ti como se não... Sim, sim. E quando comes uma boa mousse, vais dizer obrigado e depois dizes, estou obrigado. Obrigado. Não sou obrigado a nada. Bem, para a semana cá estamos mais uma vez. Bom fim de semana grande a abraço, todos. bom fim de semana, que não haja Bom nenhum fim de chimbalau. semana. Exatamente, Exato, não obrigado. levem nenhum chimbalau em lado Obrigado. nenhum. Até para a Obrigado. Um semana. abraço.